Fala, meus amigos youtubers, tudo bem com vocês? Nosso bate-papo da semana ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vamos falar de inadimplência hoje, nós vamos falar de cabeça. Todos sabem que nós estamos no mês de setembro, né? E o mês de setembro ele é vinculado ao Setembro Amarelo. Eu queria fazer uma pergunta para ti, amigo youtuber. Você sabe o porquê do Setembro Amarelo? Aonde e como ele começou? Vou te contar a história do Setembro Amarelo. Um jovem chamado Mike M, de 17 anos, aparentemente um jovem normal, né, americano de 17 anos, curtindo e vivendo ali seu momento de jovialidade, né? Entre os amigos, o Mike era conhecido como Mustang Mike. Por quê? Porque ele restaurou com suas próprias mãos um Mustang 1968. E ele pintou esse Mustang de amarelo creme brilhoso. Era um amarelo creme brilhoso. E era o xodó dele, né? Ele era ali, os bem-querer dele era aquele Mustang amarelo que ele tinha reformado com suas próprias mãos. O Mike, ele era um cara conhecido, né? Um jovem conhecido por gostar e ter a prática de ajudar as pessoas, né? Não... Ele era conhecido por ajudar as pessoas. Em setembro de 1994, logo após terminar o seu primeiro namoro, era o primeiro romance dele, Mike passou alguns dias chateado, tentou conversar com algumas pessoas, mas aparentemente não houve atenção àquilo, achavam que era uma bobagem de um jovem por estar terminando seu primeiro relacionamento, não deram muita atenção. Numa noite, o Mike passou a noite inteira dentro do Mustang, né? Ele passou a noite inteira dentro do Mustang, provavelmente ouvindo alguma música, alguma coisa ali. E durante essa noite ele cometeu suicídio, né? Ele se matou. E aí surgiu o primeiro passo para que se começasse, né, a analisar e a se divulgar a situação da depressão, ansiedade e por aí vai. O que foi que ocorreu no velório? O velório, né, no velório dele, os amigos e familiares prepararam cerca de entre 500 e 1.000 cartões decorados com fitas amarelas, e nessas fitas tinha a mensagem It's okay, né? Ask help, ou help, né? Traduzindo de uma forma tradicional, o convite pedir ajuda. Todos os cartões foram embora durante a cerimônia, né? Durante a cerimônia todos os cartões foram embora. Em poucos dias ou em pouco tempo, os jovens daquela época começaram a enviar refizeram, né, os cartões e começaram a enviar esses cartões para todo lado. Uma professora recebeu e procurou ajuda para um aluno em crise. Assim nascia o efeito dominó da conscientização dos problemas psicológicos, né? A partir daí, os pais de Mike, que eram Daley e Dare, fundaram o Yellow Ribbon Suicide, que era um programa de prevenção ao suicídio em 1994. A campanha ganhou uma força nacional e internacional, com capítulos em mais de 50 estados dos Estados Unidos e em dezenas de outros países, né? Ou seja, eles criaram a campanha, essa campanha tomou uma proporção nacional, né, ali dentro dos Estados Unidos, e uma proporção internacional, e acabou que foi vinculado à cor amarela ao setembro, onde, na realidade, se trata da prevenção do suicídio. É o Setembro Amarelo. Eu estou contando essa história, gente, para poder fazer um resumo para vocês do que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele é a prevenção do suicídio.
O que é o suicídio? O suicídio ele é o desespero da alma e do corpo, da mente, e a pessoa está com uma dor tão forte dentro de si, onde ela prefere desligar aquele problema do que resolver. A dor é tão intensa que a pessoa prefere realmente se desligar daquele problema de uma forma definitiva. Eu queria dar uma dica nesse vídeo, que é o quê? Quando alguém realmente te procurar, tentando conversar, tenta ver e tenta entender o que é que aquela pessoa está querendo te dizer. Às vezes não sai tão claro, às vezes não é tão direto. São pequenos gestos, pequenas falas, pequenos olhares que vão fazer uma diferença às vezes enorme. Se alguém te procura para conversar, converse, escute, pare um pouquinho do seu dia, pare um pouquinho do seu tempo para tentar abrir uma frente de ajuda àquela pessoa, entendeu? Se você não souber o que fazer, leve ao conhecimento de alguém que você entenda que saiba o que fazer, para que essa pessoa possa ajudar esse irmão, esse amigo, né, que está ali com algum problema psíquico. Por quê? Porque isso aí pode levar ao fim. Enquanto tem vida, você tem como tentar ajudar e resolver algum problema. Mas quando chega ao extremo, como chegou o caso do Mike, né, não tem mais o que ser feito. Você pode criar campanhas, você pode falar, você pode gritar para o universo, mas não tem mais o que ser feito. Você não consegue mais reverter aquela pessoa, né? Então eu acho que a dica do Setembro Amarelo, e não só no Setembro Amarelo, porque não é só em setembro que existe suicídio, não é só em setembro que existe prevenção. Isso aí ele decorre de dias e anos e meses e etc, etc. Fica perto das pessoas. Ajuda a quem grita por ajuda. Não despreze não. Não diga que é besteira, porque você não sabe o que está passando dentro da cabeça daquela pessoa. Eu sei o que eu estou dizendo, certo? Eu estou falando porque sei o que estou dizendo. Então eu deixo aqui a dica, né? Depois, se vocês quiserem, pesquisem sobre o Mike, é interessante a história dele, apesar de ter uma história muito curta, né? Mas é uma história interessante, tá certo? Eu deixo aqui meu fraterno abraço a todos e que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar e iluminar o juízo de cada um. Grande abraço.